Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, tudo começa logo depois que a Cristina está em sua cama, se olhando no espelho e dizendo que quer ficar muito linda para quando o Rafael chegar. Só que é aí, nesse exato momento, quando uma sombra começa a se formar logo em frente àquela porta, quando ela olha, vê que essa sombra se formou no Guto, então ela solta o grito para cima. É aí quando a Débora chega nesse exato momento e questiona ela o que foi que aconteceu, porque deu para ouvir ela começar a gritar. A Cristina, por sua vez, desesperada, então ela diz que acabou de ver o Guto e a Débora diz a ela que não, que ela está delirando porque o Guto está morto. A Cristina diz que não, porque o Guto estava ali, coloca a mão na cabeça e continua a se desesperar. Felipe, nesse exato momento, também chega muito preocupado e diz a Cristina que escutou um grito e pergunta a ela se aconteceu alguma coisa. A Débora diz que ela viu uma sombra e que a coitadinha está muito sensível. É aí quando o Rafael chega também e pergunta a ela, dizendo que escutou um grito e pergunta o que foi que aconteceu, se está tudo bem. A Débora, então, ela joga para cima do Rafael, aproveita esse momento e diz que a Cristina acabou de ver uma sombra, ela está muito angustiada, muito triste e chega perto do Rafael e diz que a Cristina, está precisando muito da ajuda dele. Ele fica zoiudo e a Débora continua dizendo que a Cristina está precisando ficar ao lado dele. Rafael continua em silêncio. É aí quando a Débora diz que para todos sair e deixar apenas o Rafael e a Cristina, porque o Rafael, saberá acalmar a Cristina. Ao ir descendo a escada, o Eurico fica todo arrepiado e diz a Zumira que foi um grito muito aterrorizante e que até se arrepiou. Só que nesse momento a Débora também vem descendo e diz para que eles parem imediatamente de ficar bisbilhotando a vida e algo que não é da conta deles. Eles ficam em silêncio e a Débora questiona se eles já tiraram a mesa. A Zumira diz que não, porque ultimamente ninguém diz o que eles têm que fazer e nesse caso ela fica ali toda perdida. A Débora então questiona se a Zumira, está dizendo que a Débora, não sabe administrar essa casa. A Zumira, toda assustada, diz que não, que jamais está querendo dizer isso, e o Eurico diz a ela que ela fique tranquila porque a Débora consegue sim administrar muito bem essa casa. A Débora então dá um sorriso cínico e diz ao Eurico que se ela passasse a acreditar agora em elogios interesseiros, ela estaria perdida. Depois ela fala para que eles vá imediatamente cuidar do serviço deles dois. Eles dizem que tudo bem, só que ficam travados ali e a Débora dá um grito para que eles vá agora mesmo, então eles saem no pinote. Então a cena volta lá para Cristina, que continua muito assustada, com os olhos arregalados, sem entender o que ela acabou de ver ali. O Rafael, então, ao perceber que a Cristina de fato está muito mal, ele vai se aproximando e pergunta a ela o que foi que aconteceu e pede para que ela diga tudo a ele. A Cristina diz que não sabe o que de fato aconteceu e que apenas ela estava ali a cochilar e que do nada ela viu uma sombra logo ali naquela porta e foi aí quando ela se assustou. O Rafael então diz a ela que tudo bem, o bom é que tudo isso já passou, então ele vai agora para se trocar. A Cristina então dá um pulo nele e abraça ele e pede ele que ele não vá porque ela está precisando muito da companhia dele e pede para que ele fique ali ao lado dela e que durma com ela. O Rafael então, de um jeitinho ali, puxa ela um pouco, empurra ela e diz que ela ainda está se recuperando e que é melhor que ela durma por enquanto sozinha. Antes de continuar aqui, você concorda com o que Rafael está fazendo com a Cristina ou ela é merecedora de todo o mal que ela está fazendo contra o Rafael e também contra a Serena? Deixa aí a tua opinião e também o teu gostei, porque assim o YouTube vai notificar você sempre que sair um vídeo que de fato vai acontecer na sua novela preferida. O Rafael então, por sua vez, vai se levantando aos poucos e olhando para os lados sem entender o que foi que aconteceu com a Cristina. Por sua
sua vez, a Cristina fica ali desesperada, com muito medo, sem saber o que fazer logo depois de tudo que ela viu e agora ter que encarar tudo isso sozinha, porque nesse momento o Rafael sai e deixa ela muito assustada. Rafael então chega ao quarto do Felipe, então ele vê o seu pai e chama por ele e pergunta como que está a Cristina. O Rafael responde a ele que a Cristina está muito perturbada e que parece que ela teve um pesadelo. O Felipe diz que ouviu ela dizer para a tia dele, a Débora, que viu um homem lá no quarto. O Rafael não concorda, abre até um leve sorriso ali e diz quem a Cristina pode ter visto e fala que ela deve ter confundido ali um sonho com a realidade. Nesse momento, alguém bate na porta, o Rafael pergunta quem é, a Débora abre a porta e pergunta ao Rafael se eles podem conversar a sós. Ele fica zoiudo e ela diz ao Rafael que eles podem conversar lá na sala. A cena então volta imediatamente para Cristina, que nesse momento continua sem saber o que fazer, fica olhando para os cantos, muito assustada, se encosta na cabeceira da cama e fica ali feito uma louca, desesperada, sem saber o que fazer. Ao chegar agora lá na sala, o Rafael questiona a Débora o que ela deseja e a Débora já vai dizendo ao Rafael que a filha dela, a Cristina, não está nada bem. Ele fica calado e a Débora continua dizendo que a filha dela sofreu um assalto, sofreu um acidente e perdeu o filho dela que ela tanto amava. O Rafael apenas diz que ele já sabe de tudo isso. Débora continua tentando entrar na cabeça do Rafael e diz que a pobrezinha da filha dela, a Cristina, agora está tendo ressaltos e está vendo assombrações e está vendo coisa onde não tem. O Rafael pede para que a Débora se acalme porque a Cristina apenas está muito sensível. A Débora então diz que ela, a Cristina, poderia superar tudo isso muito mais rápido se tivesse o apoio dele, do Rafael. Rafael fica zoiudo e a Débora começa a apertar ainda mais e diz que ele, o Rafael, está fugindo da responsabilidade que é dele. O Rafael começa a se irritar e diz a ela que não, que ela mece as palavras porque ele não foge de responsabilidade dele nenhuma. A Débora então continua ali com tudo tentando entrar na cabeça do Rafael e diz que claro que sim, que ele foge das responsabilidades dele porque a Cristina perdeu o filho por causa dele. O Rafael manda ela parar e que não venha dizer isso novamente, por favor, né? A Débora então grita com ele e diz que sim, que repete isso porque é mesmo culpa dele e que ele fica o tempo todo preso lá naquela estufa com pretexto que está trabalhando. Ela continua dizendo que quando não é lá, ele fica lá no ateliê contemplando a memória da aluna. O Rafael fica muito pensativo sem saber o que responder e a Débora, apertando ainda mais, diz que ele não é um marido presente. Débora diz que justamente na noite que teve ali o assalto, a Cristina foi com ela, com a Débora, lá na casa da Agnes. Ela diz que só que logo depois disso a Cristina voltou sozinha, se encontrou com o ladrão e aconteceu tudo o que aconteceu e afirma mais uma vez que toda a culpa é dele, do Rafael. A Rafael então questiona o que ele ia fazer porque ele não poderia prever tudo isso. A Débora diz que é culpa dele sim e que ele estava casado com a Cristina e que apesar de pouco tempo, ela, a Cristina, já estava começando a andar sozinha. Rafael calado e a Débora continua dizendo que se fosse outros casais, de fato ali, eles estariam juntos se amando. O Rafael então vai logo direto ao ponto e diz a Débora que ela sabe muito bem que ele não ama a Cristina. A Débora então diz a ele que ele não precisa ficar jogando isso na cara da Cristina a todo tempo, porque mulher nenhuma aguentaria tanta humilhação. Ele fica calado e ela diz que pior ainda, que ela só perdeu o filho por causa dele, que a culpa é toda dele, porque se ele estivesse com a Cristina, ela não teria que ter enfrentado aquele ladrão sozinha. Rafael fica ali quase se convencendo de tudo que a Débora está dizendo e a Débora continua dizendo que a Cristina não teria caído da escada e que nesse exato momento ela ainda estaria grávida. A Débora não alisa e aperta o Rafael, dizendo que toda a culpa de fato ali é dele, só dele. O Rafael começa a ficar nervoso ali e diz a Débora que por favor, que ela imediatamente pare de falar. A Débora sai atrás do Rafael feita a besta fera ali e continua acusando ele e diz que ele é o culpado sim e que se ele tem um mínimo de consciência, que ele vá e fique ao lado da Cristina agora mesmo. Ele fica calado e ela continua dizendo para que ele pare de ficar inventando problemas ali e que vá, fique ao lado da Cristina, durma com ela e pergunta, a não ser que ele está querendo que ela enlouqueça, né?
Ela fica todo o tempo questionando o Rafael e pergunta se ele está querendo mesmo que ela, a Cristina, se acorde a todo tempo com medo das sombras. Rafael, por sua vez, não dá nenhuma palavra, apenas sai, e a Débora fica pensando ali se será que deu certo tudo que ela está ali a planejar. Ao chegar no ateliê, o Rafael começa a olhar para o quadro da Luna e conversar com ela e se pergunta se será que ele mesmo é culpado por tudo que aconteceu com a Cristina, inclusive ela ter perdido ali o bebê, e acredita que talvez ele seja mesmo culpado e fica dizendo a todo tempo ali que ele já tinha pensado exatamente em tudo isso. Ele continua dizendo que se ele tivesse ali ao lado da Cristina, ela não teria tido que enfrentar o Guto sozinha. O Rafael, logo depois de ter escutado toda a ladainha da Débora, ele começa a se convencer que de fato ele é o culpado e fica dizendo que se tivesse com a Cristina, ela não teria caído da escada, não tinha perdido o filho, e com tudo isso ele continua a dizer que se ele de fato é culpado, agora mesmo é que ele não pode mais abandonar a Cristina. A cena então volta para a Cobra ou para a Débora e ela começa a comemorar, como já foi dito aqui no vídeo, e ela fica dizendo que o que ela fez só um mestre consegue fazer e que agora o Rafael vai ficar cheio de culpas, e diz que ele sim é um homem decente, mas para que tanta decência, e começa a sorrir. Ela continua a sorrir dizendo que o Rafael a partir de agora vai se sentir culpado, vai apoiar a Cristina e que no caso dela, da Débora, ela vai conseguir tudo o que ela quer. Nesse meio da comemoração ali, o Ivan chega e a Débora questiona ele que até que fim ele chegou, porque ela achava que ele tinha fugido era com o carro. O Ivan diz que ele nunca faria isso e que ele acabou de levar o homem para outra cidade. A Débora diz que melhor assim, e o Ivan vai se aproximando e diz a Débora que ele precisa agora falar com a Cristina. Débora levanta o dedinho e diz que o nome é Dona Cristina e pede para que ele diga agora do que se trata, que fale tudo agora mesmo para ela. O Ivan diz que não e que ele vai falar apenas com a Cristina e que é melhor ela lhe receber. A Débora então debocha e pergunta se ele então está ameaçando ela. O Ivan diz a ela que talvez ele esteja, mas que pode declarar para ela ali que vai falar sim com a Cristina por bem ou por mal. O Ivan, então, por sua vez, ele vai saindo para ir até o quarto dela, da Cristina, só que a Débora pede para que ele espere e diz que amanhã, logo no dia seguinte, ele fala com ela, porque o marido dela, da Cristina, já subiu para o quarto. O Ivan, então, encara a Débora, depois ele decide ir embora, então a Débora coloca a mão no seu coracisco ali, se senta e fica questionando se será que ele sabe de tudo.